Então, vamos lá, né, dar continuidade aos nossos estudos. A gente que está vendo as civilizações da antiguidade, é o período que nós estamos estudando, né, a antiguidade oriental, onde surgiram as primeiras civilizações, né, como a Mesopotâmia, né, que a gente já viu parte disso. E agora vamos entrar no Egito Antigo, né, conhecer um pouco dessa história, os egípcios que têm inúmeras curiosidades, que desenvolveram grandes estratégias para o uso, né, e a prática da agricultura, que conseguiram proezas como fazer cirurgias, né, de catarata no olho. E tudo isso a gente vai ver um pouquinho, né? Teremos 2 aulas sobre o Egito. Essa é a nossa primeira aula. Então vamos dar início a esse processo. Vamos lá. Para começarmos, a gente precisa entender e compreender a localização do Egito Antigo. Vocês podem observar no mapa, né? O Egito ele fica na África, no continente africano, e o Egito é formado e constituído em torno do Rio Nilo, né? Então temos o Rio Nilo, que é isso que vocês estão visualizando, essa linha azul no meio desse mais cinza. E o Rio Nilo, ele vai ser aquilo que vai dar garantia de sobrevivência dentro do território do Egito, já que ele está cercado por desertos, né, por uma estrutura extremamente desértica. E esse processo, né, nos mostra como o homem e a natureza vão estar extremamente ligados dentro do Egito. O que é que vai haver? Né? Se nós temos o rio, a estrutura do rio, e esse rio ele vai ser de extrema importância, o homem vai botar toda a sua vida a partir desse rio. O egípcio, como é que ele vai trabalhar? Ele vai ter 3 fases, né, durante o seu ano. Tem o período da semeadura, que é o período do plantio, né, que é o período de usar daquilo que aquele rio deixou nas suas terras férteis. Como vocês podem observar, essa área mais cinza em torno do rio, mais larga, era onde ficavam as margens, de certa forma, mais férteis. Então, eles utilizavam disso para o período da semeadura, né? Temos o período das cheias. No período das cheias, eles param o plantio, esse plantio é paralisado e eles vão fazer outras coisas, né? Construções, né, de palácios para o seu grande líder, que a gente vai trabalhar, construção das pirâmides, de estruturação de estradas e por aí vai. São alguns exemplos. E tem o período da colheita, né, que é quando eles vão colher tudo aquilo que eles produziram. Então, isso mostra como tudo na vida desse homem é a partir do aproveitamento desse rio em si, né? Do uso que eles fazem desse rio. E aí o povo egípcio vai ter como principal característica o uso da agricultura por meio, né, das terras férteis do Rio Nilo e vai estabelecer, né, também canais de irrigação para ampliar, né, espalhar essas terras férteis e usar também de diques, né, barreiras para o curso da água em determinadas localidades. Então, essa é a estrutura, né, do Egito. E esse processo todo vai nos mostrar que eles eram divididos em nomos, que são como que cidades, tá? Esses nomos vão se estruturar, vão acabar se unificando em 2 reinos. Nós temos, né, o Baixo Egito, que na verdade fica em cima, porque ele em cima aqui no mapa, nessa parte bege, mais claro, mas porque era a localidade mais baixa, porque está próximo já ao mar Mediterrâneo, e onde continha as terras mais férteis por causa do delta, né, do desmembramento do próprio rio Nilo. E temos o Alto Egito, que para nós está na parte de baixo da imagem, e é alto porque era a região mais montanhosa, né, desse território. Então vamos seguir e entender um pouco mais o que seriam esses nomes. Gente, o Egito, ele não pode cantar de forma nenhuma aquela canção que diz, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. O Egito, né? Não. O Egito não nasceu Egito, ele foi se formando, passando por um processo de constituição enquanto um território com um nome, né, próprio, Egito. E aí, como é que isso aconteceu? Foi processual, foram os séculos que foram se constituindo, né, passando até eles se formarem e chegar até nós, como hoje nós chamamos de Egito. Primeiro tinha os nomos, né, essa primeira parte em laranja. Os nomos, eles eram comparados assim para nós como que cidades, eram
pequenos reinos autônomos, eles eram 42 nomos, que estavam na extensão inteira do rio Nilo. Esses nomos, cada um tinha um governante, que era o nomarca, cada um tinha seu deus protetor, sua estrutura, né, na forma de lidar com o rio. Tinham até manifestações culturais bem próximas entre os nomos, mas alguns chegavam até lutar entre si. Então, eles não eram unificados. E o que eles perceberam? Que assim facilitava, como eles eram todos divididos e até inimigos, facilitava quando outros povos chegavam para, né, invadir o território do rio Nilo, já que era um território fértil, extremamente cobiçado. A gente já trabalhamos essa ideia de que a terra fértil, dentro da antiguidade, já que a prática econômica principal vai ser a agricultura, a terra fértil ela vai ser extremamente cobiçada e disputada, né? Então, quem vai ter terra fértil nesse período vai ter muito poder. Então, essa região dos nomos, todos divididos, né? Meio que quebrados, eles eram fracos. Chegava um povo, invadia e tomava um nomo facilmente. Pensando nisso, foram feitas alianças. E essas alianças geraram dois, né, vamos dizer assim, Egitos. O alto, como eu acabei de mostrar para vocês no mapa, né, montanhoso, que também usa assim da prática do comércio, e o Baixo Egito, que tem como principal atividade realmente a agricultura por causa das extensões da sua terra fértil. Então, nós temos dois reinos agora, que denominam-se Alto e Baixo Egito. Cada um tinha seu próprio rei e governante. Pensando, né, e espertamente também, pensando nesse processo, se eles se juntassem, eles ficariam ainda mais fortes, é que Menes, ele que governava o Alto Egito, Menes vai jogar aquela verde, né, legal, né, uma palavra com a galera, dizer, gente, aí, ó, eu sou aqui do Alto Egito, eu sou um governante muito bacana, e eu penso que se a gente se juntar mais, né, formar um único território, a gente vai ter mais vantagens ainda em relação aos outros povos. E aí a galera do Baixo Egito pensou, tá bom, Menes, então vamos unificar. Então vamos calcular aqui, né, se tem o Alto Egito mais o Baixo Egito, que são um só, poderia ser chamado de Egitão, né? Juntou dois Egito, Egitão. Pois é, mas não é esse o nome não, infelizmente. Ia ficar legal. O nome é Império Egípcio. E vai ser governado, né? A galera perguntou, sim, Menes, nós se unimos aqui, tá legal, mas como é que a gente faz, né? Quem vai nos governar? E aí Menes já tava com tudo bolado na cabeça, pensou, quem vai governar sou eu mesmo, Menes, eu que tive a ideia, e eu vou ser agora o faraó, o grande líder do Império Egípcio, né? Então ele vai ser o governante, que é o faraó, e esse império, né, maravilhoso que eles têm, ele vai, né, se estabelecer, se organizar a partir, né, desse governante, que é o faraó, que vamos falar e trabalhar ele ainda mais agora, né, no próximo slide, que vai falar da sociedade egípcia. Então, aqui, o que nós temos? Primeiro, nós temos o faraó. Gente, o faraó, essa sociedade, né, antes de começarmos cada parte, essa sociedade, ela é uma sociedade hierarquizada. Quando você vê essa estrutura de pirâmide em que a minoria está em cima e embaixo, né, tem a base dessa sociedade, significa que é uma sociedade hierarquizada. Aqui o que é que nós temos? É uma sociedade que não há nenhum tipo de mobilidade social. O que é que nós temos? Aqui, ninguém tem crise existencial, como muitos adolescentes hoje em dia têm, né? Ah, o que serei quando crescer? Os egípcios, eles não têm essa dúvida, tá? Ele não tem esse problema, porque ele sabe, se eu sou filho de faraó, faraó serei. Se eu sou filho de um artesão, artesão serei. Então, eles não têm essas grandes preocupações, eles não estão pensando nisso. Cada um, dentro da sua estrutura social, já sabe que vai seguir os passos dos pais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vemos o faraó. O faraó, ele significa, né, casa real. O faraó, ele é o representante aqui de toda... Ele é o dono, na verdade, de todas as terras. O faraó, ele se autoproclama um deus vivo, né? Nós vamos já analisar uma imagem sobre o faraó.
E o faraó aqui, ele vai comandar todo o Egito, tá? Ele comanda todo o Egito, ele tem todo um sentido sagrado. Logo em seguida vem os nobres e sacerdotes. Esses nobres e sacerdotes, né, eles são donos de terras que foram como que dadas pelo próprio faraó. Esses nobres, em sua maioria, eles são os funcionários do faraó, são geralmente o olho, né, e os ouvidos e até a boca do faraó pela grande extensão territorial do Egito. Esses nobres funcionários, eles são aqueles que vão fiscalizar a cobrança de impostos, né? Tudo aquilo que for em termos de administração, eles vão estar auxiliando ao faraó, dando auxílio ao faraó. Os sacerdotes são os responsáveis pelos ritos religiosos, né? A gente vai ver numa próxima aula que eles são politeístas, acreditam em vários deuses, então eles têm vários sacerdotes, vários templos religiosos que ficavam sob o cuidado dos sacerdotes, que cuidavam de prever o futuro, né? Ter todo esse cuidado em relação a saber do futuro do povo egípcio, informar o faraó, e também recebiam, né, as oferendas de toda a população. Então, os sacerdotes também têm um lugar de destaque. Nós temos os soldados, tá? Estamos aqui, né, os soldados. Os militares aqui, eles têm uma estrutura de proteção do grandioso, né, Império Egípcio, mas também eles têm uma estrutura de proteção interna, manutenção da paz, controle dos camponeses para que não haja nenhum tipo de revolta, controle também dos escravos de que eles dispunham, tá? Eles também ganham como premiação terras conquistadas, parte das terras também são dadas a esses soldados. Logo em seguida, nós temos os escribas. Os escribas são aqueles que vão ter o domínio sobre o hieroglífico, que não é para todos, né? Não é algo que seja simples, são inúmeros códigos, até com imagem, né? Então, é uma escrita pictográfica, usando imagens. E quem sabe decifrar e usar de tudo isso são os escribas. Os comerciantes, né? Aqui estão, né? Os comerciantes, eles são aqueles que vão estar fazendo comércio. Não é uma profissão almejada. Ai, meu sonho quando crescer é ser comerciante. Não no Egito. No Egito, o sonho deles é ter uma boa plantação, né? Conseguir um bom cultivo na agricultura. Os comerciantes, por que não era uma profissão almejada? Porque ser comerciante significava correr riscos, né? Eles tinham que circular com os produtos, que geralmente eram feitos pelos artesãos, que estão logo embaixo, e eles circulavam, faziam comércio interno pelo toda a extensão do Rio Nilo, e eles faziam o comércio externo também pelo mar Mediterrâneo, comercializando bastante com o povo fenício, que a gente vai ver em aulas posteriores. Os comerciantes também traziam produtos de fora, por exemplo, madeira era muito necessária dentro do Egito. Então, eles levavam aquilo que os egípcios produziam de melhor, que era alimentos, e traziam em troca madeira. Então, o comércio era feito e realizado por meio do escambo, que é troca, um produto por outro produto. Logo embaixo, nós temos os artesãos, né? Os artesãos são aqueles que, dentro dessa perspectiva, né, que a gente está analisando, eles vão produzir o que não se produz na agricultura, né? Então, eles vão produzir joias, vão produzir tecidos. Os egípcios, eles são grandes produtores de linho. Eles vão produzir vidro, né? Ainda tem uns estudos aí que querem identificar realmente quem chegou a inventar o vidro, mas com certeza o Egito está aí nessa corrida para ser um dos primeiros. E, inclusive, os artesãos faziam vidros coloridos. E eles produziam, né, instrumentos de guerra, instrumentos de trabalho na agricultura. Então, eles faziam esse trabalho todo, né, artesanalmente, e os comerciantes ficaram com a parte de comercializar. Nós temos também, né, os camponeses. Os camponeses, gente, também são chamados de felas, tá? Felas. O que acontece? Os camponeses, eles não tem terra, então eles vão trabalhar na terra de quem tem. Então, eles trabalham na terra de sacerdotes, na terra dos nobres, na terra do faraó. E esses camponeses, eles pagam impostos. De que forma? Então, eles não são donos da terra, eles estão trabalhando para quem tem a terra. Então, eles vão receber como pagamento por esse trabalho apenas a sua alimentação, né?
que é o que é necessário, e tudo que eles produzem, o restante eles vão entregar como imposto. Como vamos dar um exemplo bem possível. Um camponês, ele produziu 100 quilos de trigo, né, que era um produto muito utilizado na agricultura por eles. E o faraó pode muito bem exigir que 80 quilos desse trigo produzido seria dele. Então, o camponês daria para o faraó. E, sei lá, o sacerdote exigiria como uma oferenda 10 quilos, sobrando para o pobre camponês apenas 10 quilos. E isso tudo era possível, né? Era passível de acontecer dentro do Egito. Os camponeses, quando não estavam plantando e colhendo, eles eram selecionados para obras públicas, né? Como a construção de pirâmides, que precisava de uma confiança, né, do faraó, era algo muito importante para o faraó, as pirâmides. Então, dentro dessa estrutura, os camponeses também trabalhavam em obras públicas. Os escravos, né? Quem são esses escravos, né? Como eles vão aí ser constituídos? Os escravos daqui, eles, dentro desse processo, eles são os que não têm direito nenhum, nem à liberdade, principalmente eram prisioneiros de guerra. Então, quando os egípcios iam lá, brigavam com o povo, né? Brigavam com o povo e traziam alguns prisioneiros. Esses prisioneiros geralmente eram escravizados, e eram usados para serviços mais pesados, como quebra-pedras, né, em pedreiras para construção de alguma coisa, um palácio. Eles poderiam ir para a parte da mineração. Então, são profissões e ofícios que são perigosos, que não eram dados nem para os camponeses, tá bom? Então, essa é um pouco da estrutura dessa sociedade. E aí, aqui a gente vai analisar um pouco do faraó. Quem é esse faraó? Aqui é um sarcófago, né? Imagem de um sarcófago, a gente analisar um pouco desse faraó. Ele é um deus vivo, então ele é amado, ele é adorado. Para vocês terem ideia, nem as suas esposas poderiam se dirigir a ele olhando nos olhos se não lhe fosse permitido. Na verdade, nem podia ser falado direcionado ao faraó se isso não lhe fosse permitido. Então, o faraó, ele é esse Deus vivo, ele é adorado pelo seu povo. Todos que trabalham para o faraó trabalham alegremente, porque é uma questão religiosa aí. Isso é o que caracteriza, como eu coloquei no segundo tópico, um estado teocrático. Teo, Deus, crático, poder. Então, há uma relação muito próxima entre religião, né, e política, em que se unem num governo e se unem aí na figura do faraó. Então, ele é amado, adorado, exaltado, e manter o faraó alegre é algo muito importante dentro do Egito, porque acreditava-se que se o faraó estava bem, se ele estava harmonicamente bem, ele pode deixar bem aquela população, ter boas plantações. E se ele fosse, né, zangado, com alguma revolta, manifestação, esse faraó também poderia ficar estressado e, de certa forma, jogar pragas na população, como não ter um bom plantio, né? Diante disso, tá aqui a figura do faraó, ele usa essa espécie de cajado aqui, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Né? Essa espécie de cajado com essa curva que é um cetro, né? Demonstrando seu poder. Essa curvinha era no sentido de pegar aqueles que eram adeptos a ele, né? Como que puxar para ele aqueles que o apoiavam. E do outro lado, na mão dele, né? Isso tudo é o símbolo de poder dele. Nós temos o chicote. Isso garante que o faraó ele pode chicotear, maltratar o seu próprio povo se eles não fossem fiéis, né, a tudo que era expresso pelo seu faraó, pelo seu grande líder, tá? Na próxima aula, a gente vai finalizar o Egito, vendo as fases políticas desse Egito, como ele se organizou, e também a questão política, tá? Então, até a próxima aula.